Eu estarei ministrando a palavra nesta noite. Então abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler apenas o versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 18, versículo 1. Quero contar com os nossos irmãos aqui que estão no templo da ADEF Lourinhã, na companhia da leitura dos nossos irmãos e também dos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube da ADEF Lourinhã. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, pois eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos continuar, então, meditando na palavra de Deus. Aqui todos acharam, Lucas capítulo 18. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vou repetir. E contou-lhes também uma parábola sobre, repita comigo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a parábola do juiz iníquo ou a parábola da senhora insistente é uma parábola que o Senhor Jesus contou para ilustrar o nosso dever de orar. A parábola diz o seguinte: existia em uma cidade, se você continuar aí o texto, em uma cidade existia um juiz que julgava, e este juiz não respeitava ninguém e nem temia a Deus. Ou seja, ele não acreditava na santidade, ele não acreditava na justiça, ele não acreditava na bondade de Deus. E porque não acreditava em Deus, não temia a Deus, obrigado, e não respeitava a Deus, por conta disso, ele também não respeitava ninguém, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso. E o Senhor Jesus, em sua parábola, diz que naquela mesma cidade havia também uma viúva, e esta viúva ia ter com o juiz clamar por justiça. Versículo 3. Faze-me justiça contra o meu adversário. E aquele juiz, por não temer a Deus e não respeitar a ninguém, ele não atendia aquela senhora, ele não atendia aquela viúva. Mas aquela viúva não desistia. Aquela viúva não perdia a sua esperança de ter o seu problema resolvido. Ela não desistia, então ela insistia. Ela sabia que seu problema só o juiz poderia trazer solução. E ela sabia que o juiz era aquele homem, então teria que recorrer a ele. A parábola do Senhor Jesus continua dizendo que aquele homem perdeu a paciência com a senhora e porque já estava cansado dela, já estava fadigado do seu clamor, ele resolveu atender a sua petição. Então o Senhor Jesus falou: olha, se os homens maus atendem ao clamor insistente de uma pessoa, imagine Deus que é bom, imagine Deus que quer responder às nossas orações, porque está escrito que ele pediu: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Imagina Deus que é poderoso, que é justo, imagina Deus que é bom. No final de tudo, nós podemos entender que na confiança a Deus, de clamar a Deus, até os homens ímpios, até os homens que não temem ao Senhor, se rendem à vontade de Deus e atendem à ordem de Deus.
A parábola aqui não está instruindo a gente ser insistente com as pessoas, com o juiz, com o delegado, com o patrão. A parábola aqui, o versículo, é a ilustração daquilo que o Senhor quer nos ensinar, que precisamos ser insistentes com Deus. Diga, eu vou, mais forte, eu vou insistir na presença de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, que aceita os seus filhos em sua presença, que aceita os seus filhos na sala do trono e quer ouvir os seus clamores. A parábola, meus amados irmãos, é para ilustrar o nosso dever de orar. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. Ou seja, orar não é um pedido do Senhor Jesus. O Pai dos céus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, Ele não falou, olha filhos, se possível, se tiverem um tempinho durante o seu dia, se tiverem um tempinho entre sua carga de horário, se tiverem um tempinho entre suas cargas de estudos, se tiverem um tempinho entre os seus relacionamentos, vocês busquem a mim em oração, entrem na minha presença, me adorem e também clamem a mim acerca de você, das suas necessidades e das necessidades dos outros. Não, o Senhor Jesus não fez um pedido. O Senhor Jesus também não nos ensinou, não nos sugeriu orar. Além de Ele não nos falar, olha, se tiver um tempo, Ele fala, olha, eu sugiro que vocês façam isso. Eu oriento que vocês façam isso. O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus diz, é um dever de orar. Dever não é um pedido. Dever não é uma sugestão. Dever é uma ordem. Eu tenho um filho que não importa se eu estou dando uma ordem ou se eu estou fazendo um pedido. O que importa é que eu quero tanto que o pedido quanto a ordem seja atendido. Imagina Deus que nos criou. Imagina Deus que nos salvou do mundo do pecado. Imagina Deus que nos transformou. Imagina Deus que mandou o seu Santo Espírito e antes mandou Jesus morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Imagina Deus. Um pedido de Deus já é necessário que nós respondermos com a aceitação. Vou fazer sim, Senhor, o seu pedido. Vou acatar sim, Senhor, o seu pedido. Agora imagina uma ordem. Jesus é autoridade sobre nós. Deus é autoridade sobre nós. Se o seu patrão dá uma ordem a você, você precisa cumprir essa ordem, não é verdade? Porque você pode até não cumprir. Ordens que desacatem a vontade de Deus, que desagradem a vontade de Deus, nós podemos desobedecer. Mas na desobediência, precisamos arcar com as consequências. De qualquer forma, a palavra do Senhor nos instrui a obedecer os nossos patrões. Aí você pode falar, mas pastor, eu sou autônomo, eu sou empresário. Você tem um patrão sim. Seus clientes são seus patrões. Se você não atender bem os seus patrões, além de ele não pagar direito ou demorar para pagar, ou até atrasar as coisas, no final ele pode não mais te chamar e nem te indicar para outras pessoas. Ou seja, alguém a gente obedece. Nós precisamos obedecer. E a Deus, irmãos. Deus é nosso Senhor. É certo, é verdade que Ele nos fez filhos dEle. Que Ele nos adotou com o sangue de Cristo Jesus. Através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que Ele nos chama de amigo dEle. E por isso conta os seus segredos. Mas é também verdade que nós somos servos dEle. Por isso, precisamos obedecer às suas ordens. E a ordem do Senhor nesse texto é o de orar sempre. Nós precisamos orar.
Você não pode passar um dia sem ter tirado um tempo para orar. Você não pode passar 24 horas, você não pode nem passar 12 horas sem ter tirado um período de oração a Deus, porque o Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. Orar é uma obrigação. Você pode até achar, mas pastor, eu sei que eu tenho pessoas que oram por mim, mas é desejo de Deus que você ore por você e também ore pelos outros. E assim uns oram uns pelos outros. É dever meu, é dever teu de orar ao Senhor. Essa é uma ordem do Senhor. E o Senhor, neste tempo, está levantando um povo forte, um povo que tem mãos limpas, um povo que tem mãos santas, um povo que tem coração puro, um povo que tem uma mente sadia, um povo que vai se levantar e vai orar ao Senhor e vai clamar a Deus. Deus vai levantar nesse tempo, está levantando nesse tempo um povo que vai obedecer a sua ordem de orar. É tempo de orar, é necessário orar, não é uma opção, é um dever, e é um dever bom de ser cumprido. Quantos vão atender a ordem do Senhor? Quantos estão dispostos a obedecer a voz do Senhor? De orar, de orar, de orar, de orar. É tempo de orar, porque é um dever. É tempo de orar. Agora o Senhor Jesus diz que contou uma parábola. Lucas falando que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. Agora não é orar de vez em quando. Não é orar só às sextas-feiras, os homens, às 22 horas. As irmãs, orar só no sábado, às 9h30 da manhã. Ou os crentes, orar meia hora nos dias de culto. O Senhor Jesus está falando que, contando essa parábola sobre o dever de orar sempre. E sempre aqui, é sempre. É todo dia. A palavra de Deus diz que nós devemos estar em oração o tempo todo. Tudo que nós fizermos deve ser guiado, deve ser fortalecido e deve ser controlado pelas nossas orações ao Senhor. Se você está orando ao Senhor sempre, aqueles desejos carnais não te dominam. Se você está orando ao Senhor sempre, o desânimo não te domina. Se você está orando ao Senhor sempre, as depressões não te dominam. Se você orar sempre, sem desfalecer, o orgulho também não vai te dominar, porque na presença de Deus, nós vamos observar quem é o grande, e nós vamos observar que o grande não sou eu, o grande não é o meu pastor, o grande não é o meu irmão, o grande não sou eu, o grande é o Todo-Poderoso, o grande é Deus que está nos céus, é Deus que fez a terra, é Deus que controla todas as coisas, o grande é Ele. Quando nós oramos, nós vamos reconhecer Ele é grande, Ele é o maior, Ele é o Senhor. Eu sou servo, eu sou pequeno, e eu que preciso dEle e não Ele de mim. Se você orar sempre, você vai ter respostas sempre das suas questões diante de Deus. O Senhor Jesus fala, é dever orar, mas esse dever deve ser contínuo.
A palavra de Deus vai mostrar que Daniel orava 3 vezes ao dia. A palavra do Senhor vai mostrar que Jesus orava todos os dias de madrugada. Os historiadores vão falar que Jesus orava todos os dias pelo menos das 4 às 6 da manhã, e a normalidade até às 8, e ele já estava no templo de manhã cedo fazendo milagres. A palavra de Deus vai mostrar que os homens do Senhor sempre tinham ali o período de oração segundo a liturgia dos cultos hebraicos. Eles oravam 6 horas da manhã, eles oravam 9 horas da manhã, eles oravam meio-dia, eles oravam às 15 horas, eles oravam às 18 horas e eles oravam às 21 horas e encerravam o dia orando à meia-noite. Ou seja, eles tinham essa regularidade de oração, esse compromisso com a oração, porque devemos orar sempre. A palavra de Deus não determina para mim e nem para você qual vai ser a nossa metodologia de oração, qual vai ser o nosso horário de oração. Se vamos orar de joelhos, se vamos orar em pé, se vamos orar sentados ou deitados, se vamos orar sem movimentar a boca, ou se vamos orar em voz alta, mas a palavra de Deus diz, orar sempre. E isso vai depender da nossa comunhão com o Espírito Santo. É a nossa comunhão com o Espírito Santo que vai dizer se o Senhor quer que a gente ore 3 vezes ao dia. Se a gente ora de madrugada apenas, ou se ora como os apóstolos oravam, de 3 em 3 horas, é o nosso relacionamento com Deus quem vai determinar. Quanto mais oramos, mais entendemos como Deus quer que a gente esteja na presença dEle. Há muito tempo, eu sempre tenho um período de oração, mas eu não tinha um horário fixo. Desde um tempo atrás, senti de Deus que o Senhor estava me chamando a orar às 5 horas da manhã. Então, de lá para cá, eu sei que tem horas que são 6 horas da manhã, mas 5 horas da manhã eu estou orando ao Senhor. Todos os dias, não importa se é sábado ou domingo, e não importa se eu venho de uma carga de oração da madrugada, ou se eu já tenho uma carga de oração pela manhã, mas eu senti o Senhor me chamando para esse tempo. Ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor vai nos mostrar o que o Senhor quer de nós. Mas uma coisa é certa, o Senhor quer que você e eu ore sempre. Você não pode, vou repetir o tanto quanto for necessário, você não pode passar um dia sem orar ao Senhor. Você não pode deitar na sua cama e não parar para pensar, será que eu orei hoje? E eu não estou falando a oração de gratidão ao Senhor pela noite que passou, quando você acorda. Eu não estou falando da oração que você agradece pelo alimento. E também não estou falando da oração que você agradece pelo dia e encaminha a noite. Eu estou falando um tempo de oração com Deus, onde você vai adorar a Deus, apresentar os seus problemas e apresentar os outros diante do Senhor. É um dever de orar sempre. E esse dever de orar sempre é sem desfalecer, sem desistir. Já viu aquela pessoa que ora assim? Como é que eu vou ilustrar isso sem causar constrangimentos? Algumas pessoas oram assim, Senhor, me dá isso, resolve esta questão para mim. Ela ora no primeiro dia. Aí no segundo dia ela volta a orar. Senhor, resolve esta questão para mim. Aí no terceiro dia, o Senhor não respondeu no primeiro, o Senhor não respondeu no segundo. No terceiro dia, ô Senhor, resolve essa questão aí para mim. Às vezes vai no quinto, vai no sexto, vai no 10º, dura um ano, mas o ânimo da pessoa já está lá para baixo. Ela já não está orando com fé. Senhor, o Senhor pode resolver, o Senhor podia resolver esse problema para mim. Que quem ora com fé, mas quando não está tão animado, mas ainda tem a fé e está sem desfalecer, o Senhor pode resolver esse problema para mim. Se o Senhor não está resolvendo, é porque o Senhor não quer, mas eu sei que o Senhor pode. Mas quando a pessoa já está desfalecendo, o Senhor podia resolver esse problema para mim, o Senhor não pode não. Ou seja, é sem desfalecer. Sempre e sem desfalecer.
Muitas pessoas até atendem à oração, o dever, ao chamado de Deus, à ordem de Deus de orarmos. Ou, alguns oram, mas não oram sempre. Outros já passam a orar. Outros oram, mas com aquele desânimo. O que é esse sem desfalecer, meus amados irmãos? É o fato de estar animado na oração. É o fato de você estar diante de Deus, não importa se tem 3 meses, não importa se tem 6 meses e Ele ainda não respondeu. Mas você está com o mesmo ânimo de esperar uma resposta dEle. Não perder o ânimo. E a falta de ânimo na oração demonstra pouca fé. E a palavra de Deus vai nos instruir que nós devemos orar ao Senhor, crendo que Ele é bom, crendo que além de bom está nos ouvindo, mas sobretudo além de crer que Ele é bom, que está nos ouvindo, Ele tem poder para nos responder. E quem sabe disso não pode desanimar. Por isso ele contou a parábola, uma mulher diante de um homem iníquo que não temia ninguém. Ela clamou sempre sem desanimar, e ela alcançou a resposta. Imagina diante de Deus, que é justo, que é bom e que quer que a gente clame a Ele. E quando Ele manda a resposta, não é porque Ele está cansado da gente, mas é porque Ele viu a nossa fé e se agradou da nossa fé. Ele viu o nosso ânimo e se agradou do nosso ânimo. Então Ele resolve honrar a nossa fé, honrar o nosso ânimo, honrar a nossa perseverança, porque Ele sabe que quando der a resposta, vamos permanecer na presença dEle, não vamos nos afastar de sua poderosa presença. Ele sempre quer que a gente esteja com Ele. Por isso, irmão e irmã, o Senhor está levantando e o Senhor está te chamando a atender a ordem de orar, a atender a necessidade de clamar. Você pode dizer: pastor, a minha vida está tranquila. Olha para o seu lado, vai ter sempre alguém necessitado. Olha para as autoridades, eles necessitam da sua oração. Olha para aqueles que estão encarcerados, eles precisam do teu clamor. Aqueles que estão hospitalizados, Ele precisa da tua oração. E acredite, você pode não estar atento, mas você também necessita orar ao Senhor por sua vida e por sua casa. É dever orar. É dever orar sempre. E esse sempre sem desanimar. Você pode não gostar do que aconteceu com Daniel. Daniel propôs no seu coração na juventude de não se contaminar. E ele, com uma refeição que era para ser desnutrido, ficou mais forte e mais inteligente. E nesse período, seus colegas passaram pela fornalha e o Senhor livrou eles. Neste período, ele foi para a cova dos leões e o Senhor livrou ele. E diante da palavra de Deus, ele pegou a palavra de Deus, ele pegou os escritos de Jeremias e viu que o tempo do cativeiro já era para se encerrar. Então ele clamou ao Senhor, viu na carta de Jeremias, nos textos de Jeremias, do profeta Jeremias, que o Senhor falou: clama a mim e responder-te-ei. Então ele clamou ao Senhor. Obrigado, eu vou querer. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E vai uma semana, e vai vários dias, 21 dias. Só depois de muita luta é que ele veio receber a resposta. Quando ele recebe a resposta, olha o espanto. Eu fui mandado para mandar a sua resposta no primeiro dia.
Porque uma coisa é certa, Deus manda a resposta no primeiro dia. Por isso que nós acreditamos que o Senhor já atendeu a nossa oração. Por isso que nós acreditamos que Ele já mandou a resposta, só falta chegar até nós. Se não chegou até nós é porque o anjo está encontrando dificuldade nas regiões celestiais. Por isso é dever nosso permanecer orando, sem desanimar, sem desfalecer. E o Senhor, além de responder a nossa oração, ainda vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Você acredita que o Senhor quer te revelar coisas grandes? Oh, meu irmão, Deus quer mostrar coisas grandes ao seu povo. Deus quer mostrar coisas grandes aos teus filhos. Pastor, eu não tenho uma educação perfeita. Deus não falou que vai mostrar àqueles que são graduados. Pastor, eu não tenho uma condição financeira agradável. Deus não falou que iria falar àqueles que tinham uma condição forte. Deus falou que aquele que clamar, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser doutor, pode não ser doutor, pode ser inculto, pode ser o que for, mas se clamar ao Senhor, vai ter resposta e vai ter novidade de vida na sua vida. O Senhor está chamando um povo para orar sempre, sem desanimar, para ouvir de Deus coisas grandes e firmes. Você pode ficar em pé nesta hora.